Santos de fundo para fecharmos o Nossa Área edição virtual com as informações da Isabelle Moraes. Peixe que tem mudança importante com relação ao horário da partida da próxima terça-feira contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, certo, Isa? Muito boa tarde a você. Oi, Herreiro, ótima tarde para você também, para todo mundo sintonizado com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, o jogo antes marcado para terça-feira da semana que vem na Vila Belmiro, Herreiro, às 9h30 da noite, foi antecipado em 30 minutinhos, então só o torcedor reagendar aí para a partida do Santos contra o Furacão para 9h da noite. Jogo na Vila Belmiro, reencontro do Santos com o seu torcedor depois de 2 derrotas fora de casa, 3 consecutivas, né? Porque abriu o mês de setembro contra o Goiás, perdendo em casa, depois foi jogar contra o Ceará, perdeu, aí teve a queda do Lisca e a derrota para o Palmeiras. Então, reencontro com o seu torcedor, anote na sua agenda, não mais às 9h30 da noite, agora às 9h da noite, confronto contra o Furacão, encerrando o mês de setembro. E, Herreiro, além de mudança no horário, teremos com certeza mudança na escalação do Santos. A gente já vinha falando sobre o Soteldo, que inclusive já viajou, não está nem mais na cidade de Santos, já viajou para se apresentar à seleção venezuelana nesta data FIFA de setembro. Será baixa confirmada do Santos contra o Atlético Paranaense. E olha, pode ter um retorno muito importante. O Rodrigo Fernandes, ele que é titular absoluto do Santos, né? Ele só fica de fora dos jogos do Santos. Isso foi com Lisca, isso foi também com Fabian Bustos. Só ficava de fora de partidas em que cumpria a suspensão, muitas, né? Porque ele ali, o primeiro volante, sempre leva cartão, ou então por algum tipo de lesão, que é o motivo do afastamento dele neste momento, tá com uma lesão na coxa. Mas nesta semana ele apresentou resultados importantes no processo de recuperação, já na transição física, então não tá descartada a presença dele. Pode ser que o Rodrigo Fernandes volte para o confronto contra o Furacão na terça-feira da semana que vem. Pode ser importante o retorno dele, mas como eu disse, com certeza vai ser mudado o meio campo do Santos. Quem sabe o Carabarral volte e o Luan não tem oportunidades, né, Herreiro? Porque o Luan, que situação, né? O Luan chegou, teve uma oportunidade com o Lisca de entrar no jogo, depois foi titular e nada, não conseguiu firmar uma sequência até nos jogos em que o Santos teve baixos. Mas quem sabe ali no meio campo, o Carlos Sanches, que já tá recuperado também, Carlos Sanches, Carabarral, Luan, é uma possibilidade de meio campo, numa ausência talvez do Rodrigo Fernandes. Se ele voltar, pode ganhar oportunidade também nesse meio campo. O que mudaria bastante as características desse meio de campo, que seria mais pegador com o Rodrigo Fernandes, o bom uruguaio. Agora, pra gente encerrar o boletim do Peixe, Isabelle Moraes, você falou sobre o retorno do Rodrigo Fernandes, possibilidade de retorno. Quem não vai participar, pelo menos dos treinos, é o goleiro Diógenes, né? Que situação? Explica pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ele foi afastado do Santos, é isso? Ele foi afastado dos treinos com o elenco profissional, Herreiro. Que situação mesmo do Diógenes, ele que não participou, foi a ausência de uma das atividades do Santos no dia do clássico contra o Palmeiras, lá no CT Rei Pelé. Os atletas não relacionados pro clássico estariam fazendo uma atividade, ele que é o quarto goleiro reserva, e não foi. E a gente tem informação também de que em outras oportunidades ele faltou, e também do goleiro João Paulo, é isso de que de fato ele vai treinar separado. Então uma situação de disciplina nos bastidores do Peixe, só reforçando, lembrando em relação a goleiros, tá agora mais tranquila a situação, mas deu ali um atritozinho a declaração também do Lisca, né, sobre o goleiro John, quando disse que ele foi chorando à sala do Lisca pedindo para deixar o clube, deve deixar o Santos no ano que vem, mas por enquanto Diógenes afastado e Santos preparando. Tem Furacão na terça-feira e tem que vencer, né, Herreiro? Já são 4 jogos sem vitórias, empate com Cuiabá, 3 derrotas seguidas, estacionou nos 34 pontos no meio de tabela o Santos do interino Orlando Ribeiro. Santos que com essas derrotas está agora na segunda página da tabela, né, em 11º lugar. Isa, grande abraço a você, bom trabalho nessa quarta. Para todos nós.